Eu gostaria de cumprimentar todos os que estão agora nos acompanhando nesse primeiro episódio do Podcast Agro, o podcast da FATEC Shunji Nishimura de Pompeia, que também tem o apoio da Fundação Shunji Nishimura de Pompeia, para trazer para vocês um pouco mais sobre o agronegócio, tecnologia, a parte de tecnologia da informação, mecanização e agricultura de precisão, mas que também traga para vocês um pouquinho da nossa história, né? E hoje eu estou aqui com o seu Honda, seu Alberto Isamu Honda, nosso convidado especial. Muito obrigado, viu, seu Honda? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria, antes de dar a palavra a ele, me apresentar para vocês. Eu sou o professor Hilário, eu sou o coordenador e professor do curso de Big Data no Agronegócio da FATEC Shunji Nishimura de Pompeia, e eu vou estar aqui como o orquestrador desse podcast, tá bom? Então vamos lá, seu Honda. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O senhor é uma pessoa que vai com certeza colaborar bastante aqui com o nosso propósito, que é trazer para o público um pouquinho daquilo que é a nossa história, né? Daquilo que nós vivemos no dia a dia, mas que foi vivido também no passado. Obrigado, viu, seu Honda? Professor Hilário, eu que agradeço, né, esse momento. Sempre é muito bom estar conversando com você, né? Sempre esse tema ligado à FATEC, a fundação, é algo que marcou muito a minha vida, né? Então, é uma alegria conversar com você e espero poder trazer alguma coisa interessante para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Muito bem, muito obrigado, seu Honda. Bom, eu deixei algumas perguntas aqui, seu Honda, para servir como um norte, como uma sequência aqui, mas nós temos aí a liberdade para conversar sobre qualquer tema, para dar continuidade a essa conversa, como nós costumamos, né, fazer no nosso dia a dia. O senhor Honda sempre me deu o prazer aí de me sentar e conversar com ele e conhecer muito da história, né, da FATEC Shunji Nishimura, da Fundação Shunji Nishimura, e eu achei interessante aí trazer isso para o público, né? Mas para começar, né, conta para nós um pouquinho, senhor Honda, como é que foi o início da relação do senhor com o agronegócio, né? Porque lá na juventude o senhor me contou uma vez, né, que houve um motivo para que o senhor se envolvesse com essa área, né? Conta para nós um pouquinho, por favor. Muito interessante. É bom reviver isso aí, né? Aliás, esse ano eu me formei na Exalc, sou agrônomo, né? Pela Exalc. Esse ano o nosso grupo faz 50 anos. Olha que bacana. E vamos ter aquela festa, né, de 50 anos, né? Mas voltando um pouco, 50 anos, eu lembro que quando eu fazia ensino médio, que na época chamava colegial, né? Tinha o científico e o normal, mas era nível colegial, hoje ensino médio. Eu estudava com o Shiro Nishimura, não é? E o Shiro, naquela época, criava coelho e fazia plantio de algumas culturas, onde hoje é a Jato, né? Hoje é a empresa Jato. Lá era uma chácara do Nishimura e ele lá criava coelhos e tal. E eu, de vez em quando, acompanhava ele. Pompeia era o maior produtor de amendoim do estado, né? Eu lembro que quando era molecão, assim, eu ia colher amendoim, né? Colher batata, colher algodão, café, coisas que se plantava pequenas propriedades aqui em Pompeia. Então, isso me deu um pouco de relacionamento mesmo com o ambiente agro, mas a grande motivação de eu ter feito agronomia foi porque o Shiro
fez agronomia, não é? E naquela época os exames eram feitos na própria faculdade, então Jaboticabal, Piracicaba, e eu fui com o Chiro, tinha carona, aproveitei e fiz o vestibular e entrei. Esse foi o motivo maior, né, de eu ter feito agronomia. Uhum. A gente já conhecia um pouquinho dessa história, né, seu Ronda, mas a agronomia veio como uma base, né, para o início da carreira do senhor, mas o senhor teve, né, inicialmente, durante o exercício de profissão, uma relação íntima com outra área, né? É uma área que ainda é presente dentro da vida do senhor, no dia a dia. O senhor tem, né, um papel importante quando é possível, né, de contar com a sua colaboração nesse tema também, e que é a área do marketing, né? Então, aí a segunda pergunta que eu acho que seria interessante seria o senhor contar um pouquinho para nós como é que foi essa relação do senhor com o marketing, como é que aconteceu, e aí está ligado também com um pouco da história do senhor, o início, né, da atividade profissional do senhor junto ao Grupo Jato, né? Não, é verdade, é verdade. Eu fui fazer agronomia, né, pelo motivo que eu já relatei, né? Mas eu não tinha vocação para agrônomo, não é? Eu seria um péssimo agrônomo. Mas tem uma coisa interessante, né? É uma questão de oportunidades, né? A vida vai criando oportunidades, as portas vão se abrindo. E eu morava numa república de pessoas que tinham muito envolvimento político, né? Participavam de centro acadêmico. E aí eu acabei aprendendo um pouco disso pela vivência. Fui vice-presidente do centro acadêmico, né? O quarto vice-presidente era responsável pela parte de educação do centro acadêmico. Então, naquela oportunidade, eu era representante dos alunos na congregação da Exalc, imagina, né? A famosa Exalc, né, era membro da congregação da Exalc. Ainda como aluno, né? Como aluno, estava no segundo ano da escola. E aí teve uma campanha para a eleição do conselho da universidade, né, conselho da USP, conselho universitário da USP, e nesse conselho universitário, acho que era quase 70 membros, né, presidido pelo reitor na época era o Reale, Miguel Reale Júnior, e havia 5 vagas para representante discente. Aí nós montamos uma chapa das escolas da USP do interior, Piracicaba, agronomia, né? Tinha Ribeirão Preto, tinha enfermagem e medicina, São Carlos tinha engenharia e Bauru tinha odonto, né? Sim. E mais um de São Paulo da história. Montamos uma chapa e nós fomos eleitos. Fomos eleitos. Estava no terceiro ano da escola. Tivemos algo tipo 10 mil votos, né? Olha que impressionante. Fizemos uma campanha, já começamos a fazer campanha. Expressivo. E isso foi muito marcante para mim, porque eu tive muitas oportunidades de aperfeiçoar a questão de relacionamento, né? Eu tinha reunião junto com o reitor, os diretores das unidades, eu viajava para São Paulo com o diretor da Exalc, me reunia com as outras escolas, centro acadêmico de outras escolas. Isso foi marcante para mim, quando eu fui trabalhar na Jato. Isso me ajudou muito, né? Relacionamento. Isso aconteceu de uma forma assim, muito forte, mas é importante na vida de todo profissional. Sim. Muitas vezes a gente não valoriza muito, porque a gente valoriza mais a parte técnica, não é? Mas a gente tem que ter um skill, uma habilidade de fazer bons relacionamentos e cultivar esses relacionamentos, independentemente da motivação. Não é? E aí, para mim, foi importante, porque na Jato eu era recém-formado e trabalhei com pessoas de alto nível, né? Dr. Sartori, que foi meu primeiro chefe, ele era, antes de vir para cá, ele era chefe do departamento de engenharia mecânica da Unicamp, né? Dr. Zé Maria Jorge Sebastião era diretor do IBC, diretor de produção do IBC, do Instituto Brasileiro do Café. E assim outros, né? O Dr. Marcílio era professor da FEI, Masahiro Hara, que veio lá da GV, muitos profissionais, e eu era recém-formado. Então, eu tive oportunidade de observar, né, como cada um deles agia e pude aprender com todos eles. Foi importante para mim. Bacana. Mas como é que foi essa experiência, né, de ser formado na área, né, de agronomia e, de repente, assumir, né, o departamento de marketing? O senhor tinha, na verdade, uma visão bem definida de como o agro precisava receber, né, toda a parte de divulgação, a parte de publicidade daquilo que era
desenvolvido e produzido pelo Grupo Jato. Mas foi um desafio para o senhor ter que assumir uma área que não era a primeira área de formação do senhor, ou aquilo fluiu também naturalmente? Não, isso foi surgindo naturalmente, né? Veja, a Jato, ela trabalha num segmento do agro, né? Que é segmento de máquinas agrícolas, né? Sim. O agro é muito amplo, né? Sim. E a minha primeira atuação na Jato foi na área de pesquisa e desenvolvimento. Eu trabalhava com o Sartori e eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento da colhedora de café. Entendi. Né? Trabalhei muito tempo com isso. E durante esse tempo de convivência com o Sartori, e na época a Jato era relativamente simples em termos de organização, de estrutura, tinha departamento de vendas e departamento de produção e engenharia. Não tinha o marketing, não existia essa palavra marketing. A turma nem sabia o que era marketing, né? E aí nós sentimos falta de algo que nos ligasse com o mercado, né? Para trazer informações do mercado. E olha que interessante. Eu era engenheiro agrônomo, Sartori, engenheiro mecânico, doutor em engenharia. E durante um bom tempo, eu e ele estudamos um livro de marketing, né? Do Philip Kotler. Planejamento e marketing, né? E aí, olha, eu e ele estudando o livro do Kotler e chegamos à conclusão, mais ele do que eu, né? De que a Jato talvez precisasse de uma área de inteligência de mercado, não é? Então, dentro da diretoria de P&D, foi criado um departamento de planejamento de produtos, porque P&D precisava ter a informação de que produtos o mercado estava precisando. Sim. E aí esse departamento começou a crescer dentro de P&D. Aí, na época, o presidente, que era o Jiro Nishimura, me convidou para ir mais ligado a ele, né, como presidente. E esse departamento mudou para planejamento de marketing e depois virou departamento de marketing, né? Então, eu encerrei minha carreira na Jato, trabalhei 34 anos na Jato e a maior parte, trabalhei 11 anos na área de P&D, mas o restante, mais de 20 anos, eu cuidando de uma área, não é, que nós criamos, eu, Sartori, o Giro, de marketing. A gente nem sabia exatamente o que era isso, nunca fiz um curso de marketing. Naquela época nem havia assim, oferta de curso, hoje as ofertas são abundantes, né? E aí a coisa foi desenvolvendo naturalmente, né? Intuitivamente. Né? E foi assim que eu fui direcionado para o marketing, né? Muito bom. Eu fiquei curioso, seu Ronda, porque assim, a minha história, né? Ela também teve um momento em que eu precisei me envolver com uma área que não era a minha área de formação direta, né? Eu comecei aqui na FATEC Pompeia em 2011, né? Em agosto de 2011, quando eu fui apresentado pela primeira vez ao senhor pelo Ottoboni, né? E naquela época eu vinha, né, de uma formação em ciência da computação, né? E havia feito meu mestrado em engenharia mecânica pela USP de São Carlos, pela Escola de Engenharia, né, de São Carlos. E, na ocasião, comecei a atuar em Garça. No mesmo dia, o professor Marçal Bissoli, também um professor que ainda permanece na nossa grade de docentes, né, e que é um professor de matemática, né, de muita gente que a gente cruza por aí. Aliás, tem situações até engraçadas, né, que às vezes a aluna dele fala, minha avó teve aula de matemática com o senhor, né? Ele assim, para minha surpresa, eu não sabia no momento, mas ele tinha um relacionamento de amizade de longa data com meu pai. Inclusive, o primeiro mestrado que ele tentou em São Carlos, a coincidência, né? Eu fui fazer meu mestrado lá. Era um mestrado em matemática que acabou não perdurando, ele acabou fazendo mestrado em Marília, em ciência da computação, por conta da indisponibilidade de pessoas para dividirem a viagem, né? Porque era meu pai, ele, mais outras pessoas, e meu pai mudou, né? Algumas outras pessoas também tiveram que deixar de fazer, e ele me convidou no primeiro dia em Garça para assumir Pompeia. Em Pompeia eu permaneci até outubro de 2012, quando eu recebi o convite para assumir a diretoria administrativa da FATEC Shunji Nishimura, né? E naquela ocasião eu abracei o desafio, mas era uma área completamente nova para mim, né? E permaneci nessa área até que me convidaram para assumir a coordenação do curso de Big Data no agronegócio, que eu dei início no começo de 2017, participando do processo de implantação, né, do curso. Mas é um desafio, mas que leva a gente, né, seu Ronda,
a desenvolver habilidades que complementam, né, o nosso perfil profissional. E eu até costumo dizer que assim, a formação, independente de ser uma formação extracurricular, uma formação de titulação, ela sempre amplia a sua capacidade cognitiva e te dá condições de conseguir atuar em áreas mais nobres, né? A gente pega, por exemplo, engenheiros, né, que se formam em faculdades muito rígidas. Normalmente, eles são requisitados até pelo mercado bancário, porque eles desenvolvem uma disciplina, uma habilidade em planejamento, uma habilidade em análise de dados que é desejada, né, pelo mercado financeiro. Mas vamos lá, Sr. Honda, conta um pouquinho para nós sobre como é que foi o início das atividades do senhor junto à Fundação Shunji Nishimura, porque até então a gente agora sabe, né, como é que foi a história do senhor com o agronegócio, como é que o senhor começou a atuar na Jato, mas aí houve uma transição, né? O senhor acabou vindo para cá, para a Fundação Shunji Nishimura, né, para trabalhar diretamente com o seu Shunji Nishimura, né? E aí, assim, também é um momento aí que tem uma relação muito íntima com a nossa história, porque o senhor esteve aqui, né, durante todo o tempo que precedeu o início de todas as outras parcerias que hoje perduram, né, dentro da Fundação Nishimura. Então, conta para nós um pouquinho como é que foi essa transição, como é que foi o início, né, de atividades aqui. Então, quando eu vindo para cá, fiquei pensando um pouco sobre isso, né, já que eu imaginava realmente que o tema ia também para essa vertente. E eu sempre tive, assim, muita gratidão por essa oportunidade, não é? Para mim foi um grande presente, mas um presente desafio, vamos dizer assim, um enorme desafio trabalhar com o Sr. Nishimura. O Sr. Nishimura é uma pessoa fora, né, fora de série, vamos dizer assim, acima da média. E essas pessoas acima da média, a gente precisa entender essas pessoas, né? Não é uma conversa normal com uma pessoa normal. Quando ele me perguntar alguma coisa, ele já sabia a resposta. Ele queria saber se eu sabia a resposta, não é? Mas como o Sr. Nishimura montou a fundação em 79, né? Foi um grande desafio para ele. E ele montou o Colégio Técnico Agrícola. A ideia dele era formar profissionais competentes para trabalhar lá no campo, né? No campo mesmo. Então, ele queria que o aluno dele gostasse de trabalhar. Ele dizia assim, que quando chegasse um caminhão carregado de adubo na fazenda, o profissional formado da fundação teria que ser o primeiro a levantar, independentemente do cargo, ele podia ser até o gerente da fazenda. Fosse lá e ajudasse a descarregar a sacaria dos adubos, né? Então, ele gostava de pessoas que trabalhassem duro, como ele sempre foi, né? Trabalho. Então, tinha um colégio agrícola, né, que começou em 82, e o colégio agrícola foi baseado num modelo de educação que ele teve lá no Japão para preparar imigrantes para vir para o Brasil. Você imagine como é que era isso na época, em 1930, né? Como é que era uma formação de preparação para um imigrante, né, que sai do Japão, atravessa o mundo e vem para o Brasil, onde tudo era diferente, inclusive o tamanho da enxada. A enxada no Japão era menorzinha, porque a enxada era muito grande, né? Então, é uma preparação muito séria. Só que o tempo foi passando, os alunos do colégio agrícola eram considerados os melhores alunos, né? Nos estágios que eles iam fazer, todos eles iam para os Estados Unidos fazer o estágio de 1 ano, eles eram requisitados, eram os primeiros alunos a serem selecionados lá, nas fazendas americanas. Mas o tempo foi passando, né? E o contexto também foi mudando. Aí, de repente, surge o telefone celular, né? O aluno ficava lá na fundação, o aluno do colégio agrícola não tinha férias, sábado, domingo, ele trabalhava, não tinha férias, porque o Sr. Nishimura dizia que na fazenda o gado não tira férias, a galinha não tira férias, e por que o aluno vai tirar férias, né? E aí está o colega do aluno lá, por exemplo, de Rondonópolis, lá no domingo, lá no clube, e o aluno aqui no colégio agrícola, né? E, de repente, surge o celular, eles conversando no celular, você tá, eu estou aqui no clube, tá? E você? Eu estou aqui cuidando da galinha aqui, do gado, estou carpindo e tal. Então, isso
aos poucos, foi desmotivando, né, os alunos, porque foi mudando, o tempo foi mudando, Sim, não sim. é? E, então, imagine, professor, que eu fui lá para ajudar o senhor Nishimura a melhorar, né, a ajudar a divulgar o curso, né, trazer mais candidatos, era uma escola particular, né? Uhum. Mas, infelizmente, eu não fui feliz nessa missão. E com a minha entrada na fundação, conhecendo melhor, inclusive eu dormia lá na fundação para entender o que acontecia de noite, porque imagine 100 alunos internos, né, de 14 a 17 anos, imagina o que acontece isso à noite, fim de semana, quando não tem nenhum funcionário, Uhum. não é? Se ninguém aprontasse nenhuma confusão, é porque alguém estava doente, eles estavam doentes, eles tinham que aprontar, não é? E aí, pelos relatos que eu fazia para a família, tudo, e eu que fui lá para ajudar o Senhor Nishimura a melhorar o colégio agrícola, né, fui um dos canais, né, de informação que levou a família a tomar uma decisão contrária, não é? Uhum. De encerrar o colégio técnico agrícola, achando que era um colégio, naquele modelo, fora do contexto, Uhum. não é? Então, essa foi ao mesmo tempo, foi uma frustração muito grande para mim, né? Eu fiquei muito triste, porque ser uma das pessoas que ajudou na decisão de encerrar o Colégio Técnico Agrícola, que era um sonho do Senhor Nishimura, um grande projeto dele, ele tinha muito orgulho por essa escola. Claro que a decisão não foi minha, a decisão foi da família, né? Mas isso me deixou muito triste, né? Porque naquele momento eu senti que tinha falhado na minha missão. Sim. Por outro lado, professor Hilário, se não tivesse terminado o colégio agrícola, nós não teríamos o que nós temos hoje. Você não estaria aqui em Pompeia. Com Não é certeza. isso? Então, tem males, né, que antecede uma coisa boa que Deus estava preparando para nós aqui. Eu costumo dizer, né, que a boa, perfeita e agradável vontade não é a nossa, é a de Deus, né? E apesar de a gente não concordar com algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia, é uma questão de tempo para a gente observar que aquela situação que nós vivemos, que às vezes era contra, né, aquilo que era o desejo do nosso coração, escondia um benefício maior, né? Lógico. A gente fala, né, de situações em que estão acontecendo, né, mudanças que o nosso coração não deseja, mas que estão alinhadas, né, com a vontade de Deus, né? Mas vamos lá, com relação ainda a essa história que o senhor contou, tem uma frase, né, do seu Shunji Nishimura, que ele fala, né, que toda planta ela precisa, toda árvore, né, ela precisa ser podada para que depois de podada dê novos ramos e que, né, ela cresça com mais força, ela possa dar frutos, né? E aí eu acredito que assim essa foi a realidade que se confirmou, né? Quando eu fui trabalhar na fundação, o senhor Nishimura tinha 96 anos. 96 anos, não é? Jovem, jovem. Muito jovem, não é? E era muito gostoso trabalhar com ele, né? Tirando de lado os apertões, desafios, né? Porque ele sempre pensava para frente, sempre. Com 96 anos, quase que assim, diariamente ele me perguntava, Honda, ele me chamava de Honda-kun, né? Garotinho Honda, né? O que você está pensando de novo hoje? Uhum. Ele sempre pensava, ele te forçava a pensar no novo, não é? Uhum. E aí, a filha dele, Dona Matiko Kuramochi, ela fez uma coletânea, né, de depoimentos e pensamentos e escreveu um livro chamado Cultivando Integridade, né? E nesse livro tem relatado uma visão de futuro do Sr. Nishimura para a fundação. Olha, estava documentado lá, antes de 1980 e pouco, 85, por aí, estava registrada essa frase dele que dizia o seguinte: a fundação ela é como uma árvore, que ela já deu muitos frutos. Mas olha a visão dele, ele dizia, mas quando vier a nova administração, essa árvore deverá ser podada, para que surjam novos brotos
novas flores e produzam novos frutos, não é? Muito bem. E aí, quando a família tinha resolvido, que ano que foi isso? Foi em 2009, quando a família, 2008, 2009, 2008, final de 2008, a família resolveu encerrar o Colégio Técnico Agrícola. O Shiro Nishimura, né, que é o agrônomo da família, a gente conversava muito, né? Ele dizia, Honda, começou a poda. Começou a poda. Interessante. Ele lembrou dessa visão de futuro e relacionou, então, o encerramento do Colégio Agrícola como uma poda para a árvore revigorar. Né? Quem é da área de agricultura sabe que realmente a uva tem que ser podada, a macieira e, né, as principais plantas têm que ser podadas anualmente para revigorar e produzir novos galhos, novos ramos e frutas, né? Então foi assim que... Essa é a frase do Sr. Nishimura, né? Sim. E essa poda foi fantástica, viu? Porque naquela época o colégio oferecia 40 vagas por ano, então eram no máximo 120 alunos, né? Hoje, somando o Senai, que é uma parceria também da Fundação, somando a FATEC, nós temos algo de 3.000 alunos, né? Sim. Na verdade, a próxima história, né, que eu gostaria que o senhor contasse, porque eu conheço a história, eu sei que ela tem alguns momentos, assim, engraçados até, né? O senhor contou uma vez para nós que depois dessa poda, depois de encerrar, né, as atividades, houve o desejo de buscar parcerias, né, com instituições de ensino que proporcionassem condições de, né, trazer ainda essa missão de formar pessoas aqui para dentro da Fundação Nishimura. E, se eu não me engano, a primeira tentativa foi com o Centro Paula Souza mesmo, mas para trazer uma escola técnica, né? E aí, depois disso, houve uma segunda tentativa com o Senai, e aí acho que no Senai tem uma história mais ou menos engraçada, para depois a gente chegar, né, na FATEC. O senhor quer contar um pouquinho para nós esse passo a passo aí que aconteceu, só para a gente ter uma ideia, né, para o público conhecer um pouquinho de como foi que a FATEC Shunji Nishimura, mas também os outros, né, parceiros que fazem parte do nosso ecossistema começaram a atuar aqui dentro. O tempo que eu trabalhei na Jato, na área de marketing, né, durante muito tempo, nossa missão era introduzir no mercado equipamentos com tecnologia, não é? Então, primeiro foi Uniport, a Jato foi a primeira empresa a produzir uma máquina automotriz, um pulverizador. Aí depois vieram os eletrônicos, né? Diversos dispositivos eletrônicos. Aí começou a entrar piloto automático, então a Jato foi a primeira empresa de máquinas agrícolas do Brasil a usar GPS, né? Na época era muito caro. E, além disso, tinha que pagar uma assinatura GPS para corrigir o erro do GPS. Tem um erro lá, né? Questão de segurança. Porque o GPS foi criado para questões militares, né? Sim. Então, tinha que se pagar uma assinatura para fazer essa correção. Determinados horários e regiões não havia sinais de GPS. Sim. Enfim, foi toda uma dificuldade própria de introdução de inovações, não é? Sim. E, então, quando eu vim para a Fundação e na ideia de buscar novas atividades para a Fundação, que já não tinha mais o Colégio Agrícola, eu pensei em alguns pontos. Por exemplo, eu sabia que o Brasil precisava de uma escola para formar profissionais que entendesse essa questão de tecnologia de campo. Por quê? Porque o engenheiro mecânico não vai trabalhar, ele não é preparado para trabalhar no campo, né? Profissionais de TI também não vão trabalhar no campo. Então, quem vai trabalhar no campo são engenheiros agrônomos. E nas áreas de agronomia, o forte é a produção agrícola, não é tecnologia. Né? O Brasil tem mais de 430 faculdades de agronomia, entre agronomia e engenharia florestal. Mas o forte é a produção agrícola, é sistema de adubação, genética, variedades, controle de pragas, e não de tecnologia, não de máquinas. Né? Então, eu sentia que
o Brasil carecia de uma escola para formar profissionais com essa especialidade, né? Tecnologia para ser usada no campo. Eu não sabia nem exatamente o que é, mas sabia que na Jata nós estávamos usando lá GPS, né? Fazendo amostra de solo com posicionamento geográfico e tal. E também, olhando a dificuldade dos alunos pagarem o colégio agrícola na época, né? Que era um bom colégio, mas era pago, o segundo ponto, eu achava que tinha que ser uma escola gratuita, né, para dar oportunidade para todos, independentemente de ter ou não ter condição de pagar a mensalidade. E o terceiro ponto era uma escola que formasse profissionais que tivesse boa perspectiva de trabalho. Então, tecnologia, gratuidade e emprego e renda. Não é? Isso eu tinha aprendido ao longo do meu tempo aí com alguns amigos, né? Mas a fundação não era uma instituição especializada em ensino, não é? Educação. Tinha o colégio agrícola, mas o modelo que o senhor Ishimura criou, não é? E aí eu pensei, bom, então nós temos que buscar parcerias. E eu não sabia que parcerias, mas um ex-professor do colégio agrícola, professor de zootecnia, na época ele também era prefeito, né? Ele um dia perguntou lá na fundação, lá, por que nós não trouxemos, a fundação não traz uma FATEC? Na realidade, eu nem sabia direito o que era FATEC, ETEC, né? Eu passava em Marília, tinha lá a FATEC, ETEC, para mim era uma coisa só, né? Sim. Então, aí nós fomos para São Paulo, conversar lá no Centro Paulo Souza, a professora Laura, foi o prefeito, foi o Chiro, foi o professor na época, Daniel, né? Enfim, foi um deputado federal, um monte de gente lá, né? E em 2 minutos, a professora Laura falou, ô prefeito, quantos habitantes tem Pompeia? Aí o prefeito disse, 20 mil habitantes, mais um pouquinho. E ela disse, na época o secretário de desenvolvimento era o Goldman, Alberto Goldman. Por determinação do Goldman, FATEC só se implanta em cidades acima de 100 mil habitantes. Bom, acabou a reunião, né? 5 minutos. Não deu nem para explicar, né? E aí, eu não perguntei isso, mas deu vontade de perguntar ao prefeito, assim, prefeito, quando você acha que Pompeia vai ter 100 mil habitantes? Aí a gente volta de novo aqui. Mas, então, a professora Laura falou, então, FATEC não dá, mas um ETEC é possível, né? Mas a gente não queria ETEC, porque o colégio agrícola já era nível médio. Certo. Né? A gente queria um nível superior, né? Então, a gente voltou muito assim, né? Desanimado e... surgiu uma ideia de trazer o Senai para cá, né? Convidar o Senai para oferecer, aí sim, um curso técnico de mecanização em agricultura de precisão. Vamos conversar lá em São Paulo com o Paulo Scaff, também foi o mesmo time, todo mundo lá, né? E pedimos esse curso, mas pedimos também outros cursos que eram importantes para cá, que era curso de mecânica e curso de eletroeletrônica. Enfim, saiu o curso de mecânica, eletroeletrônica, mas de mecanização não saiu. Porque não é o forte do Senai, não é agricultura. O forte dele é indústria, não é? Sim. Então, o Senai é mantido pela indústria para formar profissionais para a indústria e não para o campo. O campo tem o Senar, né? Sim. Então, dessa forma, o Senai saiu, uma belíssima instituição hoje, né? Cerca de 3 mil alunos, vários cursos de todos os níveis, mas não saiu o curso de mecanização que a gente queria, não é? E mais para frente, um grande amigo nosso, o professor Bill, né? Que ele era diretor da FCA lá de Botucatu, depois ele acabou o mandato, ele foi para o Conselho Deliberativo do Centro Paulo Souza, ele foi fundamental para retomar esse assunto, não é? E aí, então, na época já tinha mudado, já tinha saído o Goldman, tinha entrado o Geraldo Alckmin, enfim, aí as coisas foram, né, acontecendo, criando condições para uma boa explicação. Centro Paulo Souza enviou representantes para conhecer a nossa estrutura. E aí sim, em 2009, então,
o curso foi aprovado. Em 2010 foi a primeira turma. Aí você já conhece a história daí para frente. Sim, eu já conheço a história. Na verdade, eu entrei, né, um ano e meio, né, após o início de atividades, né, mas durante a minha permanência aqui, eu fui, né, também abastecido com muita informação, né, contaram muita história para mim com relação não só a como foi criada, né, a FATEC, como era antes, né, como era no início, né, no início, inclusive, o Ottoboni, né, foi um dos grandes personagens, né, que se doou, né, de forma até gratuita, né? Ele veio aqui por diversas vezes para poder estruturar e definir, né, toda a parte de quadro de professores e também todas as disciplinas da matriz, a matriz curricular, né, toda a parte de ementa, né? Ele pediu apoio, lógico, tinha ainda outras pessoas aí estavam envolvidas, né, com esse processo. O professor Fernando Mendonça também teve aqui. O professor Zé Carlos Gomes, que era o diretor da FATEC de Garça, né? Isso, tiveram várias pessoas. A professora Cláudia também, Cláudia, né? Sartori, muitas pessoas ajudaram. Mas aí há muitas mãos, né? Foi construída uma estrutura de curricular aí invejável, né? E ainda hoje é única no mundo, né? A gente tem essa questão de estar inovando ainda hoje após tantos anos aí do curso em operação, né? No curso de Big Data no agronegócio, que eu tenho uma relação mais próxima, né, já é uma história um pouco diferente, né? A Jato passou a sentir necessidade, né, de um profissional assim. O senhor lembra de alguma situação que motivou esse lado da criação do curso de Big Data? É muito interessante isso, né? Na realidade, com a criação do curso de mecanização, né, começaram a surgir muitas informações, porque aí essa maneira de enxergar a produção agrícola, a administração da produção agrícola, dividindo uma área em pequenos lotes e considerando cada lote como diferente, né, para efeito de adubação, tratamento fitossanitário, começaram a surgir muitas informações. Não é? Então, não é mais fertilidade do solo da fazenda, é fertilidade do solo de cada pequeno lote, né? Produtividade de cada pequeno lote. E como é que iria relacionar a produtividade de um lote com fertilidade numa fazenda de 5, 10 mil hectares? Impossível numa planilha Excel, não é isso? Sim, sim. Então, começou a surgir então a necessidade de um curso que treinasse o profissional para entender isso aí. Não é? Aí, mais uma vez, um grupo de pessoas se uniram para estudar isso, não é? Alguns deles tinham feito doutorado em Big Data, inclusive, lá nos Estados Unidos, pesquisaram diversas universidades para ver se tinha esse curso e não acharam nenhum curso, né, de tipo curso de Big Data, Internet das Coisas, nessa área, a nível de graduação. Sim. Tinha nível de pós-graduação, de especialização. Então, surgiu a ideia de se criar um curso nessa área, não é? E, mais uma vez, recebemos uma excelente acolhida pelo Centro Paula Souza. Eu tenho a impressão que eles até, e com razão, né, os técnicos duvidaram se Pompeia teria condição de oferecer um curso nesse nível, né? Sim. Um curso diferente. Eles vieram aqui, conversaram com o pessoal, e aí a conclusão foi que era possível, sim, que valia a pena tentar. Seria também um curso inovador, não é? E assim que surgiu esse curso, né? Acho que foi em 2017. Na verdade, o início de atividade foi em fevereiro de 2017, né? Mas eu me lembro quem participou disso, até como um grande motivador, né, da criação do curso, foi o professor Vicente Uncan, né, que agora não faz mais parte do nosso quadro docente porque está dedicando, né, o seu tempo para outras atividades de maior importância, mas também o professor Alan Siriani, que está com a gente ainda, né? E nesse processo, eu me lembro, eu não participei, na época eu era o diretor administrativo, né? Eu dei suporte naquilo que era necessário para viabilizar a parte administrativa, né? Mas eu me lembro que foram feitas pesquisas que encontraram pós-graduação, se eu não me engano, na Finlândia e nos Estados Unidos, e que motivaram ali a selecionarem, né? Esse grupo de pessoas selecionarem alguns tópicos, né? Algumas áreas de conhecimento que eram novas, mas eram importantes aí até para a estratégia
do negócio da Jato, mas também vamos falar, né, para a estratégia do agronegócio, né? Hoje a gente ouve falar com uma frequência até grande sobre ciência de dados, né? Mas o curso de Big Data, na verdade, ele traz todo o conhecimento para preparar um cientista de dados e ainda oferece conhecimentos adicionais, né? Oferece condições aí para esse profissional se tornar um desenvolvedor de software, se ele achar melhor dessa forma, traz condições para que ele possa atuar no agronegócio, se ele assim desejar, por trazer aí uma base de conhecimento extremamente importante, né, do agronegócio. E é uma questão importante também esse conhecimento do agronegócio. Eu sou formado em ciência da computação, né, mas nunca recebi informações e conhecimentos que me davam condições de lidar com os problemas das empresas, porque eu não conhecia os detalhes de funcionamento de uma empresa, os processos internos, o que era que eu deveria, né, automatizar com os meus conhecimentos na área de computação, né? Agora, aqui no curso de Big Data no agronegócio, uma fatia, né, do conhecimento que é transmitido para o aluno dá essa base. É para a área do agronegócio, mas ela abre, expande, né, a visão do aluno para processos internos de qualquer empresa, né? É interessante, professor. A gente tem que dar crédito a quem merece o crédito, né? Sim. Você citou o nome do professor Tsen. Realmente ele foi o grande responsável, né? Sim. De preparação praticamente de tudo para levar a proposta para o Centro Paula Souza. Ele já era professor da FATEC, ele dava aula de... mas eu não lembro a matéria que ele dava aula, de ética, acho que ele estava mas dando eletrônica ética, também. eletrônica, ele é engenheiro elétrico, né? Isso. Mas uma frase que eu sempre gostava de comentar, com muitas pessoas, inclusive com ele, é a seguinte: a gente tem que entender o que Deus está fazendo, não é? E não atrapalhar o que Deus está fazendo. Sim. Veja, nada, ou vou mudar a maneira de dizer, tudo que aconteceu na fundação, tudo, né, as boas coisas, não foram ideias nossas, não foi planejamento. Alguém deu ideia, as coisas foram surgindo. Uhum. E ainda bem que a gente não atrapalhou, né? Sim. No caso do Big Data, foi assim, o Tsen tem um tio dele que é um profissional muito, né, muito de alto nível lá em Taiwan, né? Taiwan tem um tipo de Embrapa a nível do Sudeste Asiático todo lá, né? Sudeste, não é só de Taiwan, toda a área do Sudeste Asiático, lá Indonésia, Singapura, aquelas regiões todas lá, Malásia, eu não lembro bem quais são os países, onde a agricultura não é tão grande assim, não é? Você pega a área de agricultura de Taiwan, dá 15 mil hectares. 15 mil hectares só um agricultor tem, só um grupo tem no Brasil, né? Mas eles têm tecnologia. Uhum. Tecnologia. Então, ele falando muito, e eu falei, mas Taiwan não tem tecnologia, não tem agricultura. Ele falou, tem tecnologia. Aí, um grupo de pessoas, da FATEC, da pessoal da Exalc, pessoal do biológico, o pessoal da FCA de Botucatu, foram para Taiwan, conhecer lá e voltaram encantados. Depois o pessoal lá de Taiwan veio para cá, fizeram vários workshops, né? Um lá na Intel em São Paulo, outro na Exalc, outro na FCA e o último foi aqui na Fundação. Uhum. E dessa conversa toda, houve um consenso de que era necessário um curso desse tipo. Uhum. Um curso que valorizasse informação, que criasse condições para que, baseado nas informações, fossem criadas, fossem formuladas decisões para melhorar a produtividade. Só que lá em Taiwan isso tudo é automatizado, né? Baseado em quantidade de esporos que tem no ar, é disparado, e baseado na quantidade de esporos que eles coletam no ar, esporo de um fungo que causa uma doença, por exemplo, em laranja, baseado no clima, na previsão de clima, de chuva, baseado no vento que está trazendo. A direção do vento, né? Isso. Ele já dispara um alerta de que é necessário fazer um tratamento prévio contra uma doença, por exemplo, fúngica da laranja. Uhum. Tudo isso automaticamente, não é? Sim. Quem sabe o Brasil vai chegar nesse ponto, mas ainda não há necessidade. Uhum. Então, essa visão de tecnologia foi trazida pelo pessoal de Taiwan e um dos bons resultados, frutos, foi a criação desse curso. Então, esse curso tem muito a ver com o professor Tsen, a ida do pessoal lá para Taiwan, a vinda do pessoal para cá, e essa discussão toda ajudou muito
a entender o que era importante. E o Centro Paula Souza compreendeu, apoiou isso, rapidamente aprovou o curso, né? O curso ele começa, né, em 2017, né, seu Ronda? E aí, naquela época, eu me lembro que o tema inteligência artificial, ele era frequente aí, né, nas discussões relacionadas à área de computação, mas a gente não via a aplicação trazendo resultados tão significativos, né? Mas mesmo assim, todo o contexto relacionado à área de inteligência artificial, o aprendizado de máquina e tudo aquilo que é necessário para o bom desempenho de um profissional nessa área, foi incluído como carga de conhecimento a ser oferecido para os alunos. Então, no último semestre letivo, tem uma quantidade enorme de conhecimentos dessa área que proporcionam condições aí ímpares, né, para os alunos formados pela nossa faculdade aí no curso de Big Data no agronegócio. Hoje, a gente está vendo, né, um maior número de notícias que destacam essa área, né? Mas se a gente olhar, são, na verdade, aí mais de 10 anos. Não, minto, falei besteira, mais de 10 anos é o tempo que eu tenho de atuação na FATEC. Mas vamos lá, 2017 para agora são mais de 5 anos, né? Mais de 5 anos que a gente já vinha trabalhando com esse tema, né? E confesso também, seu Ronda, que para mim foi um desafio retornar, né? Porque eu saí da área, né, que era a minha área de atuação, ligado à área de engenharia mecânica, estava o meu projeto, né, de mestrado e depois doutorado, que foi na parte de impressão 3D, que dependia dos meus conhecimentos de computação. Eu só trouxe mais conhecimento para dentro da minha caixinha de ferramentas, né? Mas quando eu retornei para a área de docência e para a área de computação, eu tive que rebolar para conseguir, né, me atualizar e conseguir acompanhar, né, o contexto daquilo que envolvia a área de computação. Agora, tem uma coisa interessante, viu, professor Hilário? Eu sempre gostei de coisa nova. Isso é algo que é intrínseco aí para mim. Eu nunca gostei de ficar repetindo as mesmas coisas. Então, eu trabalhei na Jato 34 anos, mas começando lá na engenharia, fui mudando. Então, o que me motivava sempre é criar coisas novas, né? Criar coisas novas não é fácil, né? Porque quando você começa a criar, você não tem ideia, muitas vezes, de o que é essa coisa pronta, não é? Uhum. Quando foi feita a proposta para criar o curso de mecanização em agricultura e precisão, por exemplo, eu sabia que a gente precisava de parcerias, não é? Se é mecanização, ia precisar dos parceiros da área de mecanização. Uhum. Então, fizemos uma reunião com todas as montadoras de tratores, todas elas, não é? Multinacionais, muito grandes, muito maior do que a Jato, como empresa, pedindo ajuda para eles. Mas eles também não sabiam o que era esse curso. E quando você não sabe, a empresa não vai apoiar, né? Então, realmente a receptividade naquele momento, começo de 2010, foi muito baixa. Aí nós tivemos que ir atrás de amigos que, independentemente, não é, do que é essa inovação, pudessem nos apoiar. Uhum. Então, eu diria assim, que nós precisamos, quando criamos algo novo, precisamos ter ideia de onde nós queremos caminhar, não sabemos exatamente o final desse percurso, e precisamos de pessoas que acreditem nas ideias, independentemente da porcentagem de sucesso que essa ideia possa ter. Uhum. Né? O Senna Shimura me dizia uma vez, quando você está andando numa floresta, aí você vê um fio, para e olha esse fio, não ignora. E vai puxando o fio, e vai enrolando. Quem sabe lá no final possa ter uma coisa muito boa que você ignorou, né? Uhum. E porque ignorou, não usufruiu disso. Uhum. A mecanização foi assim, não é? Eu imagino que a gente falava que o curso era bom, mas a gente não sabia se ia ser bom. Eu brinco que nem os professores sabiam o que era esse curso, porque não existia, né? Uhum. Não existia um curso parecido com isso. Existia um lá na época, que depois fechou lá na Universidade de Oklahoma, né? Uhum. Lá em Okmulgee, em Oklahoma, que fechou, porque Oklahoma não é terra de agricultura, lá é terra de gado e de petróleo, né? Sim. E hoje tem Dakota do Norte, sim. Aí Dakota do Norte realmente é uma área agrícola. Mas, então a gente não sabia exatamente o que era. A gente sabia que a direção estava certa, uhum, não é? E hoje,
a gente falava para os alunos, faz o curso porque é bom, mas eu não tinha certeza. Sim. Tanto é que nós tivemos que tomar providências de estágio, tudo para que o aluno saísse depois de 3 anos, né? Não viesse falar, e aí, onde vou trabalhar agora? Não é? Você disse que o curso era bom, onde vou trabalhar? Hoje, felizmente, o curso se mostrou bem assim, assertivo nesse aspecto. Big Data é a mesma coisa, né? Eu não sou da área, então, mas no começo o curso era para chamar Big Data e IoT, Internet das Coisas. Aí eu falei, mas esse curso, esse nome não é um nome bom de marketing, né? Falar que esse é um curso superior de tecnologia em Big Data, Internet das Coisas, o cara já foi embora antes de ouvir você terminar de dizer o nome do curso, né? Mas eu diria assim, vai demorar um pouquinho, não é? Para que os alunos, ex-alunos, profissionais trabalhem no campo, comecem a frutificar e aí ver realmente a assertividade do curso e fazer as correções necessárias, né, ao longo do tempo. Eu acho que sempre é necessário pensar dessa forma. Mas a ideia é boa, não é? Sim, sim. A iniciativa acho que foi boa, teve boa acolhida, agora é com os alunos, profissionais, professores e fazer com que isso dê certo e mudar o rumo se for necessário. Sim. Eu, quando comentei com o senhor, né, do desafio de retornar para a área de computação, é porque é uma área muito extensa, né, muito ampla, né, e até quando eu ainda estava, né, atuando como aluno, né, do curso de Ciência da Computação, já se dizia, né, que se alguém tentasse buscar conhecer tudo que a área de computação tem, né, de oferta de conhecimento, que quando ele concluísse isso, o tempo que ele levaria seria tão grande que tudo teria já mudado, né? Mas assim, o senhor sabe que apesar do desafio, foi para mim excelente ter me reinserido na área, e ter me atualizado e ter enxergado, né, todo o potencial que a área de computação trazia, porque na minha época de formação, nessa área de computação, as ofertas boas de trabalho eram em São Paulo, né? E eu, pessoalmente, não quis, né, me afastar de Marília, me afastar da família. Eu já era namorado de longa data já da minha esposa quando eu comecei a fazer a faculdade. Então, eu tinha como propósito me manter na região de Marília e as ofertas de trabalho eram muito inferiores do que hoje, né? Então, assim, hoje eu me sinto até satisfeito de ter me atualizado tanto, mas vejo que, assim, dentro da área de computação, bem como dentro da área de mecanização e agricultura de precisão, 2 coisas que o senhor citou e que para nós são imprescindíveis, né? A empregabilidade. Hoje nós temos aí aproximadamente 90% de empregabilidade nos 2 cursos juntos, né? E isso demonstra, né, que o mercado de trabalho está aceitando bem o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui de formação, mas também um DNA da nossa instituição, da FATEC Shunji Nishimura, que são as parcerias, né? Sem as parcerias, nós não teríamos condições de oferecer o que nós oferecemos para os alunos, tanto no que diz respeito à tecnologia, equipamentos, também como no que diz respeito a apoio de formação, né, oportunidades de trabalho. E a principal parceira, e vale aqui essa oportunidade de citar, seu Honda, é a Fundação Shunji Nishimura. O Estado fornece, né, e aqui para o público estar ciente disso, né, o Estado fornece a mão de obra. O restante, todo o restante, quem nos ampara é a Fundação Shunji Nishimura. E é um ambiente de primeiro mundo, né? Nós temos toda a infraestrutura que não deixa a desejar em comparação com nenhuma faculdade particular de renome de São Paulo, né? Até é engraçado que, assim, quando nós recebemos muitas visitas, né, para ver o que a gente faz, para conhecer o nosso trabalho, e quando a família Nishimura está junto, eles fazem questão de apresentar o banheiro, né, para mostrar que mesmo no banheiro, onde costuma ficar, né, às vezes um pouquinho de sujeira, não, aqui é tudo impecável, né, tudo é de primeiro mundo. A nossa segurança, limpeza, toda a nossa estrutura, parte de internet, estrutura de energia elétrica, com geradores, redundância de fornecimento de energia elétrica caso falte energia, aqui é tudo... né? Você citou um aspecto muito interessante, também nós temos que dar crédito e valorizar, né? Sim. Eu trabalho com grupo há muito tempo, conheço bastante,
os membros, né, da família, os executivos da empresa. E é interessante porque a família Nishimura coloca muito recurso na fundação. Né, para manter 40 alqueires numa estrutura, e ela está muito bonita, não é? Sim. O pessoal lá do Aldo está cuidando bem, as gramas também aparadas, tá muito bonito mesmo, né? Os prédios pintados, tá? Salas cheias de recursos. E lá não entra dinheiro, né? Nenhum aluno de FATEC não paga nada, não é? Não paga nada. Tudo é pago pela família, né? Toda a manutenção, parte elétrica, né? Custos de eletricidade, telefone, enfim. Os computadores, tudo é fornecido pela família. Então, qual que é a satisfação da família? Nas reuniões mensais do conselho, eles não queriam saber muito. Claro, eu tinha que apresentar o balanço financeiro, mas eles queriam saber como é que estão os alunos. Sim. Onde os alunos estão trabalhando, como é que eles estão indo bem, não é? Tem membros da família Nishimura que convidavam alunos no final de semana para fazer churrasco na casa deles. Eles queriam ter o relacionamento com os alunos. Só tinha uma condição: quem ia fazer churrasco eram os alunos. Ele fornecia tudo, né? Mas o aluno tinha que fazer churrasco. Ele sabia se os alunos sabiam fazer churrasco, né? Brincadeira, mas porque eles queriam conversar com os alunos, não é? Então, isso é uma coisa realmente louvável, né? Esse interesse de um grupo empresarial de investir em educação no Brasil sem interesse. Sem nenhum retorno, né? Sem nenhum retorno. A não ser a satisfação de ver que contribuiu realmente, né, com os garotos. Com a vida desses jovens. Tem um aluno que formou, que entrou agora, eu conheci recentemente, ele entrou em primeiro lugar num dos cursos aí, ele vem de Cariacica, né? Quer dizer, ele tinha passado em odontologia na Universidade Federal, lá na região, mas veio fazer o curso aqui, porque ele tinha visitado aqui, por causa da Universidade da Família, tinha gostado, e ele falou, eu vou lá por causa do ambiente, não é? Então, isso é interessante, é uma semente que foi semeada em nosso solo aqui, e eu diria assim, que os frutos não são aqui. Por exemplo, na Fundação Cooper Citrus, Credit Citrus, lá em Bebedouro, já tem um curso também. Já, e essa era um comentário que eu ia fazer e me esqueci. No caso do curso de Big Data no agronegócio, nós não podemos mais dizer que somos únicos no mundo, porque nós ajudamos a criar um segundo curso igual ao nosso. Isso é muito bom, muito bom para o Centro Paula Souza. Por quê? Porque quando o curso só é oferecido numa faculdade, o pessoal, mas será que esse curso... Agora já estão falando em Fundação Cooper Citrus, a maior cooperativa agrícola do estado de São Paulo, né? E então, significa, acho que o curso é bom, ajuda inclusive a divulgar o curso, né? Sim. Nós estamos em contato com uma faculdade de medicina também, que eles querem criar um curso de Big Data na saúde. Sim. A palavra, a discussão, não sei se é Big Data, se é ciência de dados, mas é com o Centro Paula Souza, numa universidade do estado. E qual que é o ponto mais importante, professor? É o seguinte, aluno formado em TI, nas diversas modalidades, ciência de dados, não é? Tem bastante escolas que formam bons profissionais, mas esse pessoal não vai para o campo. Ele vai para o banco, não é? Ele vai para uma empresa. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente urbano. Essa é a diferença. Sim. O fato de ser uma Big Data no agro significa que você tem um curso onde tem alunos de TI que são diferentes, aluno de Big Data é diferente do aluno de mecanização, que vem de botina, calça jeans. É diferente, é lógico, tem que ser diferente, porque eles são de regiões e de ambientes diferentes. No entanto, tem uma mescla. Você tem alunos de Big Data conversando com alunos de mecanização. Sim. Muitas vezes eles vão visitar as áreas agrícolas e falam, puxa, essas áreas agrícolas são excelentes, coisa de primeiro mundo, né? Vai lá para o Cerrado, lá a região lá de Sorriso, Diamantino, Lucas. Nossa, lá tem campo de golfe, tem hotéis excelentes, revenda de carros importados, voo direto para lá.
Coisa que nem Marília tem voo direto quase. Tem, mas é poucos horários, né? Marília que é a cidade dormitório da Grande Pompeia, como disse o seu Honda. Então, Brincadeira. Eu creio assim que o grande mérito desses cursos é levar alunos dessa área de TI para o campo. Eu concordo. E aí, essa é a preocupação da Faculdade de Medicina que nós estamos trabalhando, e o Hospital do Câncer de Barretos já tem um curso, né? Só que lá é Big Data em gestão hospitalar, junto com o Centro Paula Souza. Então, tem uma FATEC dentro do Hospital do Câncer lá, sim. E tem o Hospital de São Paulo que também está tratando isso. A ideia é que o aluno formado na área de TI não quer trabalhar no hospital. Uhum. Inclusive depois da pandemia, ele vê aquele ambiente do hospital, ele quer trabalhar em outras áreas. Uhum. Então, mas quando se oferece um curso dentro do hospital, e o aluno convive durante 3 anos dentro do hospital, ele vai ser natural trabalhar no hospital. Né? Então, essa é a ideia, é atrair talentos dessa área, especificamente para o agro, para o hospital e outras áreas que não são aparentemente tão atrativas para os alunos. Sim. Inclusive, tem uma coisa interessante sobre isso aí que o senhor falou, né? Na verdade, o agronegócio, muitas vezes, ele não é explorado pelos profissionais de TI porque eles não conhecem o potencial do agronegócio, né? Eu não me lembro agora dos números exatos, né? Porque isso já mudou também, mas eu lembro de algumas porcentagens, né? Nós temos hoje entre 20% e 25% de representação dentro do PIB mundial sendo criada pelo agronegócio no mundo todo, né? E o interessante é que de tudo que se produz, 30% é perdido. Né? Essa conversa é muito boa. Eu estava dando uma entrevista em São Paulo para um grande amigo meu, né? Num programa lá de São Paulo, uma rádio muito conhecida de São Paulo. E nós estamos falando sobre essa questão de mercado, não é? De jovens, né? Sim. Veja, no que o Brasil é bom mesmo, agronegócio. Agro. Tirando o agro, turismo nós poderíamos ser excelentes, né? Mas não temos, nós não sabemos receber turistas, né? Só Paris, uma cidade, recebe mais turistas que o Brasil inteiro. Uma cidade, não é? E por quê? Porque o turista vem para o Brasil, ele não tem condições assim adequadas para um turista que sai lá da Europa, do Japão, e vai para uma praia, por exemplo. Lá o pessoal não fala inglês, né? E não tem um ambiente propício para isso. Uhum. Então, não é que nós somos bons. Mas a tecnologia de carros, de telefone, isso tudo é importado, não é? Sim. Nós somos bons em produção porque aqui nós temos terra, temos água e temos sol. E temos profissionais, né? Eu estava dando essa entrevista em São Paulo e comentando isso com o meu amigo, dizendo o seguinte, olha, aonde o jovem de São Paulo, né, na faixa de 14, 16 anos, antes de pensar em faculdade, onde ele vai passar as férias todo ano? Na praia. Uhum. Então, chega na época das férias, enche a rodovia dos Tamoios, e imigrantes, Anchieta, todo mundo vai para a praia. E é lógico, né? Eu também fui para a praia muitas vezes. Aí ele chega na época de fazer a faculdade, ele vai fazer o quê? Vai fazer engenharia, vai fazer direito, TI, né? Área de TI, ou vai fazer medicina, se for o caso, e fica todo mundo nessa área. Aí forma, não tem trabalho. Uhum. Porque já está saturando, né? Precisa mais advogado em São Paulo. Precisa mais advogado em Marília. Aí eu estava comentando com esse meu amigo, né? Por que não se cria condições para o jovem de São Paulo conhecer o que é Lucas do Rio Verde? Certo. O que é Luiz Eduardo Magalhães? Conhecer Rondonópolis. Ele vai ficar abismado. Fala, puxa, aqui é o Brasil que funciona. Aqui não tem trânsito, não tem violência, aqui tem gente que produz, tem renda, não é? Esse é um desafio, né? E a FATEC faz bem isso. Sim. Não só a mecanização, que é o forte, temos alunos do Brasil inteiro, como falei para você, de Cariacica, alunos de Luiz Eduardo Magalhães, Sapezal, eu brinco assim que o candidato à FATEC lá de Sapezal, garotada aí de 15, 16 anos,
não sabe nem onde fica o estado de São Paulo. Quanto mais Pompeia, e vem até Pompeia. Não é? Temos alunos do Piauí fazendo Big Data. Não é? Sim, sim. Então, devagarzinho, também nós vamos trazendo alunos de Big Data do Brasil inteiro, porque aqui ele vai ser treinado em trabalhar com TI, ciência de dados, no ambiente agro. Uhum. Aí ele vai querer voltar lá para Luiz Eduardo, para Lucas do Rio Verde. Isso que nós precisamos, né? Gente competente para ajudar o agro. Sim. E não o pessoal que quer ir trabalhar no banco, né? Está cheio de gente já, não precisa, né? Não precisa é a maneira de dizer, mas hoje precisa, né? Mas o senhor sabe que, assim, é mais fácil a gente trazer alunos de fora para eles se formarem aqui, retornarem para a sua terra de origem, né? Do que o contrário. Mas em relação ao agronegócio, esses 30% da perda de 25% de tudo que se produz no mundo todo, né? Eu fiz algumas continhas de padaria que eu uso, né? Quando eu comento com alunos sobre o nosso curso. E essa perda ela é motivada por falta de informação, de conhecimento e também de integração, né? E se a gente conseguir recuperar 1% de tudo aquilo que se perde, pronto, eu já tenho um modelo de negócio que vale no mínimo Perfeito. 50 milhões de dólares. Só que... Esse 1% sustenta muitos países. Exatamente. Né? Só que assim, isso que eu ia dizer, com relação ao pessoal do Big Data, eu não vejo grandes dificuldades desse aluno migrar para essas regiões, uma vez que as regiões estejam, né, oferecendo para eles vantagens, estão oferecendo. Nós temos, por exemplo, o Zé Pedro Scalco está trabalhando para o grupo da São Martinho, né? É aluno nosso formado e está indo muito bem, né? Já recebeu promoção lá. Mas temos alunos que saíram daqui para ir para outros países, né? O Jorge Zanguetin está em Portugal, né? E assim, nós temos diversas outras pessoas aí que se formaram dentro do nosso curso e que estão fazendo bonito lá fora, né? O Grupo Jato é um grande empregador dos nossos alunos porque a área de computação e TI está em ascensão e está com falta de mão de obra no mercado, então ela não perde tempo, ela vem aqui perto da gente, entra aqui, seleciona os melhores alunos e leva para lá, né? Mas é só uma questão dessas oportunidades chegarem para os alunos para eles perceberem que vale a pena, e vale muito a pena, né? Porque financeiramente falando, o agronegócio é riquíssimo de recurso e a gente sabe que é carente de mão de obra qualificada para poder levar a tecnologia para dentro da operação dele, né? E você deu uma informação interessante. O estado de São Paulo é o maior produtor de agro em termos de PIB. Não é Mato Grosso é soja, mas o valor de produção da soja por área não é tão grande quanto é, por exemplo, laranja, né? Café que nós temos aqui, ovos que nós temos lá em Baços, né? Baços é a maior produção de agrícola do estado de São Paulo, é Baços, uma cidadinha pequena. E lá também merece, imagine, a avicultura é um prato cheio para a área de TI, não é? Mas você está falando uma coisa interessante, com o exemplo do Zé Pedro, não é? Falar que vai trabalhar no agro não precisa ser necessariamente longe, né? Não. O Zé Pedro está aqui perto, né? São Martinho é um dos maiores produtores mundiais de açúcar e álcool. Uma excelente organização, tem nos apoiado muito. Sim. O Marinho mandou a profissional dele fazer o curso aqui, fez o curso e está lá, gerenciando lá. O Zé Pedro, você falou, já recebeu promoção. Os profissionais de Big Data podem trabalhar nas áreas agroterinas do nosso lado, né? Sim, tivemos já aluno do Big Data trabalhando para agroterinas. Então, várias empresas do agro, e não é só produção agrícola, não é? Pode ser área de industrialização, sim, outras áreas reflorestadoras. O estado de São Paulo é um grande estado na área de produção de celulose, né? Madeira. Sim. Então, é interessante isso que você falou, realmente, de oportunidades que estão surgindo para que o aluno... E aí é uma coisa interessante, professor. O aluno que trabalha que se forma em Big Data, ou, sei lá, ciências de dados, qualquer que seja a atividade dele, ele não vai trabalhar em infra numa usina, ele vai trabalhar junto com o pessoal agrícola para melhorar
produtividade Sim, agrícola. sim. Analisando os dados. É para inteligência de negócio. Inteligência de negócio. Então, Exato. isso é fundamental. Ele precisa estar em contato com a operação para entender como os dados são obtidos, como eles são capturados, a importância deles. Porque o que nós temos de agronegócio dentro do curso é uma fatia muito pequena daquilo que ele precisa conhecer. É uma introdução, Exatamente. né? Então, ele precisa ter esse contato. Eu acho que isso daí tem um pouco a ver com aquilo que o seu Shunji Nishimura queria também na formação do colégio técnico, que independente do cargo, que ele esteja, né, disposto a trabalhar, disposto a ter contato com todas as áreas do negócio. E eu acho isso excelente, né? Mas o principal da aplicação da tecnologia da informação e da computação é trazer melhoria para a tomada de decisão, é para a inteligência de negócio, né? É transformar dado em informação e conhecimento, né? E aí é uma equipe boa, você pega um agrônomo, você pega... E a usina São Martin tem muitos agrônomos lá, Sim. tem profissionais de mecanização, de Big Data agora, sim, não é? Sim. E, evidentemente, profissionais da área de ciência de dados também, não é? Sim. Bom, senhor Honda, eu tinha mais uma pergunta aqui, eu até estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações do celular, mas eu acho que nós já conversamos bastante e eu queria deixar um gostinho de quero mais para o público que está nos assistindo, para que na próxima ocasião que o senhor estiver aqui, né, participando do nosso podcast, o senhor possa contribuir com novas histórias. Então, eu quero, né, agradecer a participação do senhor mais uma vez, agradecer por toda essa oportunidade que o senhor nos deu aí de conhecer um pouco mais a história do senhor, da história da Fundação Nishimura, da Jato, da FATEC, Shunji Nishimura. Foi muito bom estar aqui com o senhor, viu? Legal, só para finalizar, eu gosto sempre de lembrar essa frase, né, que ninguém cresce sozinho. É uma frase muito comum, não é? Evidentemente, não é uma frase genuína, não é original de seu Nishimura. Tem diversas maneiras de expressar essa ideia que nós precisamos um dos outros. Não Sim. é que eu sou bom numa área, você é bom na outra área, se juntando, os dois dá assim, o resultado de 1 mais 1 não é 2, pode ser 20, pode ser Sim. 30, não é? E nesse aspecto, professor Hilário, nós temos que reconhecer, não é? E agradecer a confiança que o Centro Paula Souza depositou na Fundação, sim, não é? O Centro Paula Souza é uma excelente instituição de ensino, sim. não é? Uma das maiores do Brasil, se somar a ETEC, FATEC, são, não sei, talvez 300 mil alunos, uma coisa assim. Número de escolas fantásticas, né? Só de FATEC são mais de 70 faculdades de tecnologia. Hoje estão em torno de mais de 300 escolas, contando as duas instituições. Mais de 300 escolas, né? Imagine que instituição pública tem esse número de escolas, não é? Sim. E aí, o Centro Paula Souza confiou que essa parceria poderia ser muito boa, né? Sim. Então, nós estamos sempre... Eu comento isso com a família Nishimura. Puxa, o Centro Paula Souza foi ousado. Né? Ousadia do Centro Paula Souza, na figura da professora Laura Laganá, né? De ter dado esse crédito para a Fundação. E fico imaginando aqui no começo, né? Que eles também deviam ter muitas dúvidas, mas nos apoiaram em tudo, não é? Sim. A professora Laura veio aqui várias vezes, né? E, então, trouxe muitas pessoas importantes aqui. Ela Sim. trouxe a secretária de Agricultura, muitas pessoas aqui. E, então, nós temos que reconhecer isso, né? E quero agradecer em seu nome, quero agradecer ao Centro Paula Souza, né? Nós temos, eu tenho certeza que novos projetos virão, Sim, né? Porque os cursos estão indo bem, né? E também o Centro Paula Souza ajuda também a divulgar o que é o agro no Brasil, isso é muito importante. Então, muito obrigado, né, em nome aqui da Fundação, ao Centro Paula Souza, e agradeço por essa oportunidade, essa conversa, né? Se a gente for conversar, nós vamos falar muitas coisas, vamos deixar para a próxima oportunidade. Vamos deixar um gostinho de quero mais, mas só para me corrigir, se não estiverem acima de 300 escolas no estado de São Paulo, está próximo disso, viu? Eu não tenho o número exato também, viu, seu Honda? Mas muito obrigado mais uma vez, muito obrigado você que nos assistiu. E fica aqui o convite para continuar nos acompanhando. Nós pretendemos estar fazendo frequentemente, aí, não determinamos ainda com qual frequência, mas com certeza vão surgir novos
podcasts aí para você assistir, para você conhecer um pouco mais do agronegócio, sobre tecnologia. Vão ter convidados que vão falar exclusivamente de tecnologia conosco, mas eu acho que era prudente para esse primeiro episódio a gente trazer um pouquinho de história para vocês poderem se situar com relação à nossa relação com a Fundação Nishimura, com a FATEC e tudo mais, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu!